Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todos. Vamos dar continuidade depois de um período de recesso, né? Vamos voltar com o nosso estudo da Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, né? E estamos na reta final. Eu vou agora preparar o nosso ambiente, harmonizá-lo para começar os nossos estudos. Vai, Julinha. Boa tarde a todos e a todas, iniciando então nosso retorno, né? Depois dessas festas todas. A gente vai harmonizar também com aquele nosso livrinho de Maria, Mãe de Jesus. E a mensagem de hoje é assim: a Virgem, Virgem formosa e pura da bondade, providência dos fracos pecadores, astro de amor na noite dos abismos, clarão que sobre as trevas da cegueira expulsa a escuridão das consciências. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao nosso Mestre Jesus, a Maria, a essa equipe de Dona Ivone do Amaral Pereira, que vela por esse trabalho, nos dando o suporte necessário. Então, Jesus amigo, em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, dos bons espíritos, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, damos início ao estudo dessa tarde do livro Memórias de um Suicida. Fique conosco, Senhor Jesus, porque muito necessitamos da tua presença e do teu amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente vai lembrar aqui o finalzinho, né, do nosso estudo do último vídeo, que eles estão naquela cidade universitária. Eles estão ali para o quê? Para um aprendizado antes de retornar para o corpo físico, né, na reencarnação. Eles estão passando por vários estudos. A gente lembra daqueles 3 mestres, né, Selma? Fala para a gente o nome dos mestres, porque eles estão passando por cada um deles, não é isso? É o Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e o Souri Omar. Eles começaram com Aníbal. Isso. E agora eles estão com o Epaminondas, e esse traz para eles uma impressão assim de pavor, né? Porque é um ancião e tal. Então, só que por quê? Não é que ele tenha esse tipo, né, de ser de trazer pavor, mas ele, até pelo jeito dele de ser, né, e também pelas aulas que ele vai dar para eles. Por quê? Eles estão no início, né, Selma, naquele estudo do universo, da criação, dessa criação que Deus fez para todos nós, que é desse universo. Só que também, né, Selma? Só que também ele vai fazer um outro estudo com eles. E eu acho que é esse estudo mais aprofundado deles mesmos que eles têm um certo receio, né? E tem receio do que não conhece. Então, é esse mergulho interno que vai acontecer, né? E vai trazer para eles, a gente vai ver mais adiante, algumas aflições. Então, ele começa hoje o estudo mostrando para nós como essas aulas ocorriam, né? Porque ele está estudando ali o universo. Eu vou ler um início aqui para depois que a Selminha vai passar esse estudo aqui para a gente. Ele fala assim: das ondas luminosas do éter invisível, ou seja, dos arquivos do infinito, ele extrai a matéria grandiosa para as aulas fornecidas para todos eles. Essas imagens que se eternizaram, retidas nas ondas vibratórias do éter, eles fazem aquela reprodução do que se passou na Terra. Isso está gravado nesse éter. Então, ele vai lá, extrai essas informações de tudo que ficou gravado, porque tudo que fazemos está gravado nessa onda luminosa, e ele nos fala bem que ela está guardada, fotografada, impressa nas vibrações da luz, dessa luz, desse éter divino. Então, tudo que fazemos está gravado. Como também está gravado todo esse começo dessa criação.
para que ele possa trazer esse estudo para eles, o que, que ele faz? Ele vai lá, extrai o que há necessidade do entendimento deles, né, Selma? Porque nem tudo eles conseguem ter de entendimento, e ele traz. Só que ele traz, a Selminha vai explicar como é que ele processa essa imagem. Ele vai processar onde, Selma? Naqueles... A Selma vai falar aí. Essas imagens elas eram selecionadas, né, pelos magos, né, que chamam aqui os magos da ciência transcendente. Né? Elas eram captadas e transportadas até o conhecimento por aparelhamentos de sensibilidade, né, e potência magnética. Né? E o Camilo ele enfatiza aqui que já hoje o homem não ignora totalmente esse tipo de aparelhamento, né? Que ele se refere à nossa tecnologia atual, quando ele está passando essa mensagem para Dona Ivone. Não é? Então, entendi aqui. Hein, Selma? E nessa época não se tinha a tecnologia que se tem hoje, né? Então, quando ele fala aqui da tecnologia, ele tá lembrando que da televisão, do rádio, né? Não mais do que isso, né? Que era essa potência magnética aí, né? Agora imagina no dia atual, né? Hoje, naquela época, em 1926, quando ele passou essas informações para a Dona Ivone, já tinha uma tecnologia maior do que na época que ele desencarnou, que foi em 1891. Né? E imagina hoje, né? Nós temos celulares, tela plana, TV de 4K e tudo mais. Então, ele fala aqui, Epaminondas poderia, né, ao confabular com um igual, reportar-se ao passado dispensando aparelhamentos. Nós outros, no entanto, não dispensaríamos, porque eles ainda tinham aquela inferioridade espiritual e tudo que não conseguiriam ter essa mesma facilidade que o Epaminondas e outros como eles tinham, né, de se comunicarem através do mental apenas, né? E até as imagens mentais eram vistas com mais facilidade, e eles precisavam do recurso da TV. Nós até, em algumas outras ocasiões mais anteriores, nós falamos sobre isso, das imagens mentais que são projetadas, né? E que são vistas até por alguns espíritos. E eles tinham apenas uma sombra, uma névoazinha que eles conseguiam ver. Continuando aqui. O certo era que uma equipe de magos especialistas no serviço e artistas da palavra e da sugestão vasculhavam o éter com seus poderes de atração científico transcendente, à procura do que convinha, e estampavam-o na tela sensível por meio de sugestões poderosas, e tudo com perfeição tal que era como se a tudo quanto víamos houvéssemos realmente assistido. Lembrando aqui, quando nós encerramos nosso estudo anterior, que foi que nós falamos sobre a eternidade, não é, Júlia? Vale lembrar isso? Que ele diz que a eternidade, o que existe, é o momento presente, né? Sem lapsos, sem ocasos. Então, a eternidade vive dentro do presente, que a Julinha até me explicou brilhantemente, né? Porque tudo que nós vivenciamos aqui hoje, ela fica lá na memória do éter, do fluido, né? Cosmo. Então, ela está lá no presente, que ele fala, por quê? Porque é o nosso momento presente já vira memória. Então, isso aqui, esses magos especialistas, eles vão nessas memórias, né? De cada um, do que está ali no cosmos, para trazer de material necessário para cada um, né? De acordo com a necessidade. E isso não é só nosso, tá? Vamos lá, vamos lembrar aqui. Não é só da Terra que nós estamos falando, né? Existem milhares de planetas que, mesmo eles já extintos, né, a poeira cósmica daquele planeta que já se extinguiu,
ela está ali também trazendo as suas memórias, como o planeta natal do nosso Mestre Jesus, que já não existe mais, mas existe a memória ali, e ela é extraída dali. Memórias, às vezes, não necessárias, de planetas superiores aos nossos, para trazer conhecimento para nós aqui, né? É isso que acontece. Então, vamos lá. Ele diz aqui assim, o processo vulgar no mundo invisível. Essa forma de captação da imagem, né, dos acontecimentos, né, que levará um dia o homem à mesma possibilidade, como o conhecimento dos próprios planos do astral intermediário. Uma coisa única acelerará tal conquista da ciência para a humanidade, o domínio da moral nas suas sociedades, o império da honradez. Então, quer dizer, esse processo no mundo espiritual, que ele chama de vulgar, quer dizer, já era comum para eles, né? Já era uma coisa comum, estava ali, aquilo era normal. Para nós ainda né? Nós ainda não temos essa capacidade, mas ele diz que um dia nós teremos essa possibilidade. Mas o que precisa para isso, né? Que ele diz aqui, é o domínio da moral das suas sociedades, e o império da honradez. Quer dizer, quando nós tivermos realmente essa nossa evolução moral, né, na questão da honra e tudo mais, nós teremos essa capacidade de conseguir obter isso através do nosso mental, né? Dessa lá já é tão comum para eles. A gente vai conseguir fazer esses acessos, né? ter esses acessos dessas memórias passadas, com facilidade da gente ver. Hoje a gente só faz o quê? Contribui para impressionar esse fluido cósmico, né? com as nossas atitudes, né? Porque toda ação, né, tem uma consequência. Então, quer dizer, a gente vai contribuindo, mas a gente não tem como extrair de lá alguma coisa. Por quê? Porque falta o quê? Nossa evolução. Porque imagina se a gente tivesse acesso a coisas do passado. A gente não ia dar conta. Porque acesso ao passado seria saber o que eu fui ontem. Eles vão trabalhar com coisas agora para poder se autoconhecer, né? Agora, tu imagina se eles, ali naquele momento, tivessem acesso a coisas do passado. Eles não estão dando conta nem deles. E a gente tão pouco também consegue dar, né? Então, por isso que temos o véu de esquecimento. Agora, a gente evoluindo, a gente vai ter esses acessos, que ele fala aqui brilhantemente. Vamos chegar lá, só que ainda não é por agora. Ele cita aqui também, ele fala sobre também que um dos aprendizados deles, né, é o espetáculo sublime da marcha harmoniosa dos astros, né, o que foi proporcionado durante o prolongamento dos mesmos estudos. Agora, porém, obedecendo não mais aos processos circunscritos a um recinto acadêmico limitado, mas a excursões em pleno espaço, viajando através do infinito. Quer dizer, como esse telão, como eles viam, era como se ali eles estivessem, quer dizer, eles estavam como astronautas, sem precisar de uma espaçonave ou de um traje especial para isso. Que maravilha! Maravilha isso! Nossa! Será que nós aprendemos? Selma, vamos lembrar quando o Aníbal de Sila falava de Jesus, eles viram Jesus pregando. E eles tinham a sensação de estar reunidos ali junto ao Cristo. E nesse momento aqui, o Epaminondas faz com eles a mesma coisa. Levam ele para viajar pelo espaço. Então, a sensação é essa, de que eles estão viajando literalmente. Né? Por isso que quando você leu aqui, que ele diz, né? Sublime da marcha harmoniosa dos astros, porque eles estão dentro daquele espetáculo grandioso. Uma coisa é você ver uma foto, só que eles estavam literalmente dentro, porque eles estavam através daquele telão. O telão, vamos lembrar, gente, o telão tem cheiro,
não é isso? As imagens são reais, né? Então, quer dizer, tudo ali era grandioso, realmente. Por isso que ele fala, né, dessa grandeza. Só que tem o seguinte, assim, como eles tinham ele diz aqui as forças deles eram limitadas, né? Então eles não tinham assim condições dessa contemplação, né, do mundo estelar em toda a sua plenitude, né? Então, mas era facultado a eles assim, a título de estímulo, né, que eles falam assim, as visões mais ou menos aproximadas dessas grandezas, dessas esplendentes grandezas. Né? Ele fala, por intermédio desse aparelhamento diferente, apropriado para o descortino da astronomia. Quer dizer, eles passaram assim, foi descortinado o processo da astronomia para eles, porque eles nunca tinham visto, né? Não chegava nem perto de saber como era. E isso foi dado essa oportunidade para eles também de conhecerem, vislumbrarem pelo menos como seria, né? Porque até porque não tem condições para eles conhecerem mais aquilo, né, do que eles podem realmente. E o Camilo continua aqui assim. Nossas observações e estudos não ultrapassaram conhecimentos senão relativos aos nossos irmãos de sistema, permitindo-nos as mais belas aquisições a que nosso Estado poderia aspirar, o que já o satisfazia. Até que passamos ao estudo de nós mesmos, joias que somos, todos nós, as almas dos cofres siderais, né, do escrínio, que ele chama, né, sideral, futuros ornamentos da corte universal, em que se imprimiu o selo sagrado do pensamento supremo, e para quem tudo foi imaginado e criado pelo Pai amoroso, que de coisa alguma necessita, que nada quer, senão que nos amemos uns aos outros. Esse Camilo falando para nós. Né? E ele aqui, nesse momento, ele não se denigre, ele não se denigre. Ele diz que somos joias, porque ele está nos colocando como almas criadas por Deus, né? Almas eternas, que são ali, que são guardadas, que ele fala, no cofre sideral, né? Como joias. Nós almas, como nós, não o nosso corpo, mas a nossa alma, são joias, né? Aquele que foi tudo imaginado e projetado por Deus. Né? Então, tudo que foi imaginado, criado por Deus, é considerado como uma joia. Não é só a alma nossa, não, mas toda a criação divina. Né? Assim como todo o nosso planeta, a água, os animais, as matas, os insetos, tudo criação de Deus, é uma preciosidade que muitos ignoram, desdenham, tratam até com maldade, com crueldade até. Fala, Sim, Ju. Selma, qualquer ser, menor que seja, com a importância que a gente pode considerar que não tem tanta relevância, tudo são joias, porque tudo vai seguir para o progresso. E aí, como ele fala aqui belamente, imaginado e criado pelo Pai amoroso. Que o Pai não vai criar nada sem um sentido, sem um propósito. E nós somos considerados pelo Pai joias, joias, joias. Então, independe se são eles os suicidas, somos nós aqui reencarnados, ou como você falou, uma planta, um animal. Tudo nessa criação foi pensado e projetado por Deus. Isso aqui, a gente tem que trazer isso aqui, pelo menos essa parte aqui do livro, né? Trazer assim, para dentro de nós, para que a gente possa valorizar a nós e as coisas que estão ao nosso redor, né? Exatamente. Muito, muito bom isso. E ele continua aqui. Explicou-nos, o mestre, a tríplice natureza humana, provando praticamente sua tese com análises
levadas a averiguações a respeito de nós mesmos e de outrem, o que surpresas, por vezes muito ríspidas para os nossos preconceitos e orgulhos arraigados nos traziam. Quer dizer, começar a entender que nós somos corpo, mente e espírito, né, para compreender a si mesmo, que não é só um corpo, não é? Para eles, ou para muitos até que ainda tem esse orgulho exacerbado, é difícil às vezes aceitar. É muito difícil de aceitar isso. Né? Tem o preconceito, como ele fala aqui, e o orgulho arraigado mesmo. Eles trazem ainda para começar a compreender que existe algo além, né? Que nós não somos só um corpo de carne, nós temos uma alma, nós temos a nossa mente, nosso intelecto, né? Que é tudo criação de Deus. Esse mesmo estudo entrevíramos no departamento hospitalar, onde o asilado adquirira rudimentos de sua própria qualidade de espírito, sem, todavia, atingir os pormenores que, em Cidade de Esperança, se desdobravam para nós. Né? Quer dizer, eles já tinham recebido fragmentos do que eles hoje estavam destrinchando com mais profundidade, né? Até para, vamos dizer assim, para tentar assimilar melhor um pouco, e ainda assim tem muita dificuldade. Né? Hein, Selma? Vale lembrar, né, por que eles traziam isso essa lembrança do hospital? Porque lembra quando eles chegaram, né, recolhidos do vale aos hospitais, eles fizeram vários tratamentos psíquicos, tanto que o Jerônimo não quis, lembra? Que ele não aceitou o tratamento com os psiquistas, né? Então, já era feito alguns trabalhos com eles naquele momento. Só que agora é um trabalho um pouco mais profundo. Por quê? Porque é esse mergulho, né, dentro deles mesmos, para que eles possam o quê? Entender, né, e trazendo aquela frase que nós já falamos ali atrás, o conhece-te a ti mesmo. Porque há necessidade desses mergulhos, para que eles possam entender. Entender para quê? Para que eles não venham a errar numa próxima oportunidade. Né? Então, assim, todo esse conhecimento, esse estudo mais aprofundado que eles podem fazer agora. Podem, por quê? Porque naquele momento lá atrás eles não tinham condições de receber. Ele já fala aqui que ele já não tem muita condição de entender o universo, porque ele chega para ele as coisas, mas não com a intensidade maior, porque eles não têm condição de absorver. E mais adiante a gente vai ver, até aí a gente já falou, o que isso causa para eles, é problema até, né, de desequilíbrio, porque é muita informação. Eles né? chegam doentes, nós falamos isso na outra vez aqui também. São tantas informações, né, que acaba assim, como um computador, que, vamos dizer assim, né, grosseiramente falando, comparando. Um computador que você vai armazenando muita memória, chega uma hora que ele não tem mais capacidade de armazenar. Né? Aí, qual é o tratamento? Vamos lá, vamos acalmar, vamos botar mais um pouquinho de memória ali para eles poderem trabalhar melhor. Mas o computador não é assim, né? Eu tenho que fazer uma limpeza para poder dar espaço, e acontece, né? Dá falha. Então, continuando aqui. Expôs ele, Camilo continua nos falando, tá? Expôs ele a realidade das vidas sucessivas, suas leis, suas consequências benéficas, sua finalidade magistral, sua inalienável necessidade para a gloriosa evolução do ser. Apontou-nos a jornada espinhosa do espírito nessa ascensão sublime para o alto, submetido ao trabalho dos renascimentos e renovações em corpos carnais, dos estágios no além, dos labores ininterruptos num e noutro plano. Esse é o processo que todos nós, como espíritos, temos que passar, né? E o Epaminondas estava explicando para eles a necessidade disso, né? Por que teriam que fazer, tem que reencarnar para esse processo, né? Eles poderem se renovarem, né? E
conhecimento, adquirirem cada vez mais e ascender, né? Que a ascensão deles é que é o propósito de todos de nós, né? E Hein, Selma? Quando você fala isso aqui, a gente vale lembrar, né, que assim, eles estão tendo aprendizados lá no mundo espiritual. Isso é muito bom, mas eles vão precisar mergulhar o quê? Como ele fala aqui, renovações de corpos carnais. Por quê? Vai colocar em prática o que aprendeu. Por isso, esses renascimentos. Para quê? Para que aconteça o quê? Essa ascensão sublime para o alto. Que alto é esse? Nós não temos uma finalidade de sermos espíritos puros? Exatamente. Como é que a gente vai chegar a ser espírito puro? Renascendo, aprendendo, colocando em prática o que aprendeu, para ver se a gente superou a dificuldade, e assim nós estamos, né? Nós já estamos nesse processo, né, Selma? Mas ainda temos muitas amarras ainda que precisamos nos libertar, não é? Então, por isso que existe esse processo de reencarnação. E ele fala aqui, inclusive, ele fala que cadê onde os labores num e no outro plano, né? Que enquanto quando nós estamos também aqui quando nós estamos também no mundo espiritual, como eles estão ali estudando, aprendendo para trazer todo esse conhecimento. Mas e o esquecimento? Tá? Nós temos o esquecimento do passado, mas o conhecimento ele fica ali, ó, na gente, fica adormecido, entre aspas, mas de vez em quando nós temos aqueles vislumbres, nós respondemos às vezes coisas que a gente acha até que nem tinha conhecimento daquilo, mas o conhecimento está lá. E ele se manifesta em muitas ações. Selma, arquivos da alma. Exatamente, os arquivos da alma. Então, ele continua aqui. Não era, todavia, sem emoção, por vezes chocantes, que víamos rasgarem-se por meio de tais estudos os campos da vida espiritual, a qual só então começamos a compreender com a devida eficiência, pois suas realidades, não raro muito amargas, né, destruíam velhas convicções filosóficas, destruíam arraigados preconceitos religiosos acomodatícios, modificavam conceitos científicos que as tradições e também o orgulho cego do fanatismo materialista haviam ensinado a conservar e homenagear. Né? Fala aí para nós, Júlia. Então, o que a gente pode trazer aqui dessa fala aí da Selma, né? Quando ele fala aqui, né, que eles não tinham conhecimento do mundo espiritual. Isso a gente deixa bem claro sempre aqui. Então, para eles era o quê? Morreu, acabou. Por isso, eles cometeram suicídio. Eles acharam mais fácil terminar com o problema, né? Só que eles se viram vivos. E aí foi toda essa problemática que a gente vem estudando. Então, ele fala aqui que, através de todos esses estudos, desse aprendizado do mundo espiritual, que a Selma acabou de dizer, nós aprendemos lá e trazemos para cá, não foi isso que nós acabamos de falar? Então, com esse conhecimento que eles estão tendo ali, eles colocam aqui, ó, destruíram arraigados preconceitos religiosos. Os preconceitos religiosos, a gente sabe como tinha ali vamos colocar o exemplo deles, né? Eles tinham um protocolo de ir na missa, que era o Jerônimo e sua família, não era isso? Ele ia ali, dava o dinheiro para o padre, achando o quê? Que estava pagando pelos pecados cometidos, né? Então, são essas indulgências, né? São as indulgências do passado. Pagou, merece, né? Todo aquele erro vai ficar esquecido. E a gente está vendo aqui que o que fazemos marca em nós e marca no éter. Então, você já vê que isso aí já foi destruído, que não tem nada que apaga nada. Né? Então, assim, a gente tem que
se melhorar no progresso para que a gente possa refazer nossos caminhos do aprendizado. Então, já colocou os preconceitos religiosos, né? Então, ter tudo isso, esse fanatismo materialista, quer dizer, eu não estou bem, eu me mato e acaba o problema. Eles já viram também que isso não acaba porque eles estão vivos. Então, tudo isso, todo esse aprendizado trouxe para eles, sabe, que maravilha, haviam ensinado a conservar e homenagear. Por quê? Os materialistas tinham a ideia de que não tinha mais nada. E eles conservavam isso e ensinavam isso. Quer dizer, quem não tinha uma condição melhor do entendimento acreditava em tudo isso. Acreditava naquelas religiões que processava, né, que pagou, está salvo, né? E os materialistas que acreditavam no fim. Tinha os dogmas Então, religiosos, né? Porque ou você está em pecado, vai para o inferno eterno, ou você vai para o paraíso e lá não faz nada, vive em completa ociosidade e descanso eterno, né? E também os preconceitos, né? Mesmo de científicos, os preconceitos religiosos, até na questão do suicídio, que a própria igreja diz que como é um pecado mortal, um pecado original, que a igreja não permite que se faça oração, prece, missa, né? Para quem comete suicídio. E nós já vimos aqui o quanto que eles necessitam de prece, né? Ao contrário do que as religiões pregavam antigamente, não é? Quer dizer, isso tudo são coisas que a gente que eles vão descobrindo, né? Que aquilo que eles aprenderam estavam repleto de dogmas e preconceitos, né? E que caíram por terra, que não existe nada disso. Eles estavam como ele fala aqui, Selminha, começamos, a qual só então começamos a compreender. Quer dizer, eles começaram a compreender todo esse mundo espiritual, que para eles desvendou um conhecimento que eles não tinham nem noção. É por isso que tem horas que eles ficam realmente tontos, porque eles não tinham visão nenhuma, né, da imortalidade. Exatamente. Ele continua aqui assim. A fim de conhecermos certas particularidades da personalidade humana, partíamos com nossos mestres em caravanas de estudos práticos. Souriomar era o catedrático dessa modalidade, fazendo-se acompanhar pelos adjuntos lúcidos e igualmente versados. Eles visitavam os departamentos hospitalares, observando quais acadêmicos de medicina, né? A constituição dos corpos astrais dos nossos irmãos ali detidos, coadjuvados por Teócrito, que tudo nos facilitava, fraternalmente assistidos por nossos amigos Roberto e Carlos de Canaleiras. Eles desciam à terra também, eventualmente. Tudo era aprendizado, tá? Eu acho que o Souriomar eram as aulas práticas deles, né? O estágio. Quer dizer, o estágio é que você coloca em prática mesmo aquilo que você está aprendendo na escola, né? E eles iam na terra, eles visitavam, foram durante anos consecutivos, ele diz aqui, né? Estágio de horas, em hospitais, casas de saúde, estudando os fenômenos dos desprendimentos, sempre assistidos por eminentes individualidades da pátria espiritual, assim como pelas casas particulares e até prisões, à espera de sentenciados à pena capital, pois devíamos enriquecer a mente com análises acerca de todas as modalidades do fenômeno da separação de um espírito do seu temporário invólucro carnal, desde o feto, expulso ou não voluntariamente do órgão gerador materno, até o condenado pela justiça dos homens à morte no patíbulo. Cada caráter da personalidade ou gênero de enfermidade, como a natureza do desprendimento, nova aquisição de esclarecimentos por estudos minuciosos e sublimes. Eles aprendem porque existem várias formas desse desprendimento, não é?
Então, isso que eles estavam estudando. Geralmente, nos hospitais, quando os enfermos estão se desligando do corpo, que leva, às vezes, um processo de horas, né, para ir se desligando do cordão, né, como tem aqueles abruptos, como é o caso das prisões, né, morte em cadeira elétrica, ou decapitação, não sei, ou injeção, né, letal, não sei qual o tipo aqui que eles utilizavam na época, até os fetos, quando eram abortados, ou mesmo espontaneamente haviam, né? Então, tem formas diferentes desse desprendimento do espírito para o corpo, né? E eles estudavam isso, a maneira, até também assistiam a esses irmãos quando havia esse desprendimento, eles no intuito de ajudá-los também com esse processo, tá? Ele fala aqui que era bem certo que eles não assistiam à cena do assassínio ou catástrofe, né? Eles só chegavam logo em seguida do acontecimento, porque não havia necessidade daquele trauma para eles, né? Que seriam para você ver a morte, né? O desencarne, não o desencarne, mas o processo, né? Vamos dizer, do choque elétrico ou da injeção letal, né? Não havia necessidade de ver, né? Ou da criança que estava sendo abortada. Então, mas eles chegavam logo em seguida ao drama, que ele explica aqui. Há tempo de colherem a necessária elucidação. Ele continua aqui, e frequentemente era-nos imposto o doloroso dever de acompanharmos o desligamento penoso, envolto em trabalhos de repercussões aterradoras, muro adentro de um campo santo. Quer dizer, aquele processo também em que a alma fica ligada ao corpo após o sepultamento. Eles também tinham que acompanhar esse desligamento e auxiliar também nesse processo de desligamento. Selma, quando ele usa esse termo aqui, Campo Santo, né, isso ele está se referindo ao cemitério, né? Eles dão esse termo aí, esse termo antigo, né, de Campo Santo. Então, tudo isso aqui serviu como aprendizado para eles, né? Por quê? Porque eles precisavam entender sobre esse desligamento. Porque eles também, como suicida, passaram por essa problemática junto aos corpos. A gente vale lembrar que o que acontecia? Eles tentavam sair do cemitério e, de repente, eles eram ligados novamente àquele corpo que estava já na cova ali, né, sendo consumido pelos vermes. Então, porque eles morreram, mas eles não desencarnaram, porque não tinha feito esse desligamento. Então, ali, nesse momento, o Souri Omar, ele traz para eles esse aprendizado de como fazer para ajudar esse tipo de processo. Agora, o que você falou bem interessante, né, Selma? Eles não tinham necessidade de presenciar o sofrimento. Porque eles não estavam ali para ver a agonia de ninguém. Eles estavam ali só para aprender o processo do desprendimento. Então, a gente vê aqui a misericórdia de Deus atuando, inclusive, no aprendizado. Né? Aí você vai ler mais adiante coisas assim muito importantes para eles. Então, vamos segue aí, Selminha. Porque o Soriomar, ele ia com eles, né? Ele aprendia o fenômeno da alma que se despoja, que ele fala aqui, da armadura que a enclausurava para retornar à liberdade das dimensões espirituais. Era o que ele ensinava, né? Mas, o que eu falei, existem formas e formas de desencarne, né? Então, ele continua aqui dizendo que o aprendizado implicava a contemplação de muitas desgraças alheias, dores superlativas, intraduzíveis angústias, misérias e desesperações diante das quais corriam lágrimas, né? Mas era também preciso aprender com esses espetáculos o domínio das emoções, impor serenidade às forças mentais como ao sentimento,
tratando antes de refletir, a fim de aplicar esforços no sentido de auxiliar e remediar situações, sem perder tempo precioso com lamentações estéreis e lágrimas improdutivas. Quer dizer, isso também fazia parte do aprendizado deles, que, embora, claro, eles se sensibilizassem, às vezes ficavam né, emocionados, né, e sofridos com o que eles viam, mas eles tinham que aprender também a controlar esses sentimentos. Né? Essas emoções, elas não podiam ficar exacerbadas ali diante daquele corpo que estava se desprendendo, porque eles tinham que dominar aquilo para poder auxiliar no trabalho também que era feito. Porque você ficar lá sofrendo, chorando, você não ajuda, acaba atrapalhando, né? O espírito que está lá se desligando. E a gente vai ver aqui também, né, a situação que eles têm que passar em outros casos. Aqui, ó. Ele fala assim, Selminha, me lembrei assim, né? Isso aí seria assim, como se a gente estivesse no médico com um problema e o médico chorasse junto com a gente. do nosso sofrimento. Né? Exatamente. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Não é dizer que ele não é insensível ao nosso problema. Ele sabe, tanto é que ele passa uma série de exames, remédios para ajudar, mas ele não pode ficar sofrendo a cada paciente que chega, né? Exatamente. Então, olha só, semelhantes impressões atingiram o seu clímax quando nos vimos obrigados à observação dos desprendimentos prematuros ocasionados por suicídio. Eles viram também, né, agora, não como vivenciados, mas como espectadores. Eles vão ver o suicídio dos outros. Então, imagina o que não vai passar, né? Selma. Das emoções. Fala, Júlia. Mas o mais interessante aqui é a frase do Camilo aqui no livro. Ele botou: nós vimos obrigados. Aqui não tinha o livre-arbítrio deles agindo. Aqui eles foram obrigados a fazer esse tipo de aprendizado. Tipo assim, eu não queria ir nessa aula hoje, não. Não tem o querer. Aqui está bem claro. Nós vimos obrigados à observação dos desprendimentos prematuros ocasionados por suicídio. Então, nesse momento, é também um estudo muito importante para eles, porque eles vão examinar, agora com mais cuidado, detalhes do que aconteceu com eles mesmos. Porque assim, o livre-arbítrio deles era na escolha, quer fazer ou não quer fazer o estudo? Quero fazer, então agora aguenta, né? As consequências são essas. Se quer fazer o estudo, tem que estar preparado. Então, quer dizer, a obrigação deles era realmente fazer aquilo tudo, não podia tentar sair pela tangente, porque não tem como, senão é você querer pular matéria, né? Uma escola. Então, ele fala aqui, e diz que eles ficaram muito aflitos com isso, né? Afligia-los com o espectro de um passado que se transmutava em presente. Ele colocava aqui como ele se sentia ali a contragosto nosso, eles se afligiam com isso, né? O tono abominável de nossas passadas raivas avolumavam-se na febre de reminiscências malvadas, desorientando-nos, fazendo-nos resvalar para a alucinação coletiva. Era quando toda a energia, toda a caridade e sábia assistência de nossos guardiões entrava em ação, impondo silêncio às nossas emoções, repelindo veementemente nossas truanices alucinatórias, chicoteando. O que acontece aqui? Quando eles... Vou dar uma interrompida aqui no texto. Quando eles viam a... Desculpa. Quando eles viam a situação do suicídio, eles chegavam a ficar naquele estado, vamos dizer assim, alucinado, de loucura,
porque eles começavam a vivenciar a deles mesmos. Então, eles se colocaram, né? Que ele fala que a história deles do passado, eles trouxeram para o presente naquele momento e começaram a vivenciar tudo aquilo que eles passaram. Vou lembrar aqui a história de Camilo quando foi na casa dele, lá naquela época, quando eles foram à Terra, ele foi junto com o Belarmino, e aí um belo momento ele resolveu ir sozinho lá na casa que ele viveu. E quando ele entrou lá, veio toda aquela recordação dele da doença, da situação da vista, assim, ele ficou cristalizado naquele momento, que o levou à loucura. E acabou que aqueles dois amigos, que agora eu esqueci o nome, Alceste e Romeu, trouxeram ele de volta. Vocês devem se... Ele ficou até cego novamente, lembra, Selma? Que ele nem via nada. Então, foi exatamente por isso, Selminha, que ele fala aqui, ó, fazendo-nos resvalar para a alucinação coletiva. Por que coletiva? Porque estavam todos eles ali no estudo. E todos eram suicidas. Então, naquele momento... Aí, sabe o que me lembrou aqui? Foi quando eles estavam no hospital, lembrando do passado lá do Vale, contando que eles desarmonizaram o ambiente. O ambiente, exatamente. Por isso que ele fala aqui que eles pediram que silêncio. Os guardiões entraram aqui em ação e impondo silêncio. Porque você lembra no hospital, tinha até inclusive aquelas plaquinhas, eles foram proibidos de falar do passado com relação às lembranças. Agora, aqui foi necessária a lembrança. Isso estava sendo programado para que isso acontecesse. Não que eles se desesperassem, mas tanto que era provável que isso acontecesse, que os guardiões já estavam ali sob aviso para o quê? Para atuar. E atuar o quê? Harmonizando. Através do quê? Do silêncio. Impondo silêncio às emoções e repelindo, aqui ele fala as tronices, quer dizer, as bobices deles, alucinatórias, que era o que estava colocando eles presos naquela situação, né? Então, quer dizer, aí ele botou aqui, chicoteando ao contato benévolo de suas terapêuticas fluídicas, né? As excitações mentais provenientes das recordações, até que o presente se impusesse. Quer dizer, eles ficaram cristalizados no passado, né? Então receberam o tratamento, né? Com a terapêutica também fluídica, que o trouxeram de volta ao momento presente, né? Que eles deveriam estar. Isso faz parte do aprendizado, né? Era claro que era previsível que isso acontecesse, né? Porque eu coloquei para a Júlia aqui, é o tendão de Aquiles deles, né? O suicídio é a parte fraca deles, é onde eles ainda têm que se fortalecer, dominar isso. Para isso que eles vão precisar reencarnar. Só quando eles reencarnarem é que eles vão conseguir se libertar dessa questão desse tendão de Aquiles deles com relação ao suicídio, né? Essas vibrações. E agora, mais adiante, você vai falar que eles vão fazer o quê? Uma viagem aonde, né, Selminha? Onde que eles vão viajar agora? Eles vão para o Vale. Para o Vale Sinistro. Isso que vai ser complicado aí. Vamos ver. Eles foram nas caravanas de socorro, lá, fiéis ao aprendizado sublime. E ali, olha como ele descreve, Camilo. E ali, chorando sobre nossa mesma desgraça, tivemos ocasião de assistir irmãos nossos imersos na mesma situação de calamidade que tão bem conhecíamos, examinando-os com os nossos mestres, e vermos se estariam em condições de alçarem até o departamento da colônia que lhes caberia. Piedosamente falávamos-lhes, encorajando-os, consolando-os, mas não éramos compreendidos. Passávamos anonimadamente. E assim que soubemos, e foi assim, né, que soubemos
ter sido nós, outrora, também benevolamente assistidos por outrem, sem que nossas precárias condições o suspeitassem. Quer dizer, eles estavam ali fazendo um trabalho que outros também fizeram por eles e não foram ouvidos da mesma maneira, porque o estado de loucura deles, demência, era tanta que não tinha condições de serem assistidos por esses irmãos, né? Por isso que há necessidade, né, daquele momento certo para o socorro. Por isso que ele diz, né, que eles estão ali para ver quem eles podem socorrer, porque muitos querem, mas não têm a condição ainda de ser socorridos, né? Então, é isso aí, muito, muito interessante. Agora, eles vão falar aqui, né, Selma, de quantos anos eles estão aí em estudo, né, Selma? Você vai trazer isso para a gente agora. Ele fala de todos os conhecimentos que gradativamente adquiríamos, cumpria-nos a apresentar pontos construídos por nós próprios, criar exemplos em teses que muito honrariam os institutos terrenos. Eles faziam um trabalho, vamos dizer assim, como quando a gente está terminando a faculdade, tem que apresentar, que agora tem um outro nome, que na minha época não era isso, mas você apresenta um trabalho e você tem que defender essa tua tese. E eles faziam isso lá também. Eles até falam assim que muito honrariam os institutos terrenos, caso quisessem adotar os mesmos ensinos para esclarecimentos e moralização de seus alunos. Então, quer dizer, eles extraíam análises, tudo que viesse provar o aproveitamento da iniciação no psiquismo. Eles tinham que levantar isso para eles também. E aí ele fala aqui, eles forneciam álbuns, né, cadernos, livros, né, e até aparelhamentos para os quais eles ensinavam, né, a acionar, para que também aprendêssemos a projetar para outrem as exemplificações que criávamos, ou mesmo as análises extraídas dos exemplos fornecidos pelo mestre durante as aulas práticas na Terra, ou em outras localidades, né, da colônia. Aí ele fala, é interessante, né, Gil, que ele fala que daí veio a criação das novelas dele, né, e a ansiedade de ditar essas obras aos médiuns. Ele fala depois, durante as aulas práticas, existia permissão até para fazê-lo. Fala, Júlia. Por isso que a gente acha bem interessante, quer dizer, tudo que eles foram aprendendo ali, né, através de todos aqueles recursos que disponibilizaram para eles, eles agora estavam fazendo também em benefício de outros, né? Então, assim, realmente é uma comunhão, né, de ajuda, é uma ajuda mútua, né? Então, quer dizer, eles agora estavam até ensinando como eles foram ensinados. Quer dizer, fazendo essas projeções, extraindo coisas dessas imagens que eles tinham da Terra. Quer dizer, tudo isso foi o quê? Realmente colocando em prática todo o conhecimento adquirido. Aí, mais abaixo, ele vai falar do tempo que eles ficaram nesse aprendizado, que também não foi um aninho só, né, Selma? Não. E aí, quando a gente vai mostrar isso aí, a gente vai ter meio que se chocar, né? Ele fala aqui que ele tinha essa necessidade, né? Esse trabalho, né, era para conseguir a aprovação dos maiorais, né? Daí, nosso sacrifício de tentarmos, durante cerca de 30 anos, escrever algo que a um só tempo testemunhasse a Deus nosso conhecimento pelo muito que sua misericórdia nos permitia e o desejo de relatar aos nossos irmãos de infortúnio encarcerados nas dores terrenas, o que o além lhes reservava. Quer dizer, 30 anos eles ficaram ali naqueles estudos, viu? Ele dizia que não havia necessidade de serem escritores, né? Mas esse aprendizado era apenas para esse exemplificação. Então, ele continua aqui. Muita aplicação e devotamento exigiam esses estudos transcendentes. Nossa, agora está caindo um pé d'água. Um pouco para atrapalhar o som.
da chuva. Porquanto, vou aumentar minha voz aqui, eram vastíssimos os campos de observação, como grandiosos os motivos diariamente deparados. E ele convém enumerar as palpitantes matérias estudadas e auscultadas por nós outros, até onde nos permitiam as forças mentais que possuíamos. Então, os estudos que eles faziam eram, vou enumerar aqui, Gênese planetária ou cosmogonia pré-história, a evolução do ser, imortalidade da alma, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, as leis das vidas sucessivas em corpos carnais terrenos ou reencarnação, medicina psíquica, magnetismo, noções de magnetismo transcendental, moral cristã e psicologia, civilizações terrenas. Essas 10 matérias alternavam também com as aulas de evangelho. Tá? Tais estudos apresentavam correlação íntima com aquelas, o que nos impelia a melhor compreender e venerar a sublime personalidade de Jesus Nazareno, aos quais passamos a distinguir, tal como faziam nossos instrutores, como o chefe supremo da iniciação. Fala, Júlia. Então, Selminha, porque assim, a gente lembra sempre dessa frase, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eles estavam tendo todo o conhecimento que eles necessitavam para o quê? Para o equilíbrio. Por isso que ele fala lá em cima, ó, esse aprendizado com nossos mentores nos educava o quê? O sentimento, equilibrando-nos o raciocínio, né? De molde a conseguirmos servir a verdade que nos rodeava. Então, eles estavam tendo conhecimento da verdade. Então, conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Então, eles estavam tendo todo esse aprendizado. Agora, eles não deixavam de, junto a esse aprendizado, estudar o quê? O Evangelho de Jesus. Porque o Mestre Jesus era o mestre maior. Eles estavam tendo aprendizado com 3 mestres. Mas quem era o mestre sublime, o maior mestre de todos? Que disse, né? O que ele disse para nós? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para a gente chegar nessa evolução necessária para todos nós, a gente tem um rumo, a gente tem um caminho, e esse caminho é o Mestre Jesus. Por isso o Evangelho, por isso o nosso aprendizado também aqui, porque a gente pode ter o aprendizado de fora dos estudos acadêmicos, mas a gente tem que ter paralelo a isso a parte o quê? Do nosso Evangelho, que vai nos dar o quê? O nosso progresso moral, como a eles, que eles viram que eles não podiam ter muito acesso, e nós aqui também não podemos ter. Por quê? Porque a gente não tem a moralidade suficiente para tanto conhecimento. Então, por isso que ele fala aqui, né? Compreender e venerar a sublime personalidade de Jesus Nazareno, ao qual passamos a distinguir tal como faziam nossos instrutores, porque eles tinham conhecimento de quem era Jesus. Eles aprenderam quem era Jesus com Aníbal de Silas, com as pregações de Jesus. Eles nem conheciam o Mestre, como muitos de nós ainda também não conhecemos, ainda trazemos Jesus na cruz, longe, né? Então, isso para eles era muito importante, trazer esse Jesus para perto, né? Exatamente. Muito bom. Então, aí continuando aqui para finalizar, como por mais de uma vez já esclarecemos, nossos estudos eram enriquecidos com a prática e a exemplificação. Esse pormenor, porém, que implicava até mesmo realizações que testemunharíamos futuramente durante a renovação imprescindível de um corpo carnal, nem sempre fornecia satisfações ao nosso coração.
Ao contrário, frequentemente ocasionava grandes angústias, arrancando de nosso seio lágrimas pungentíssimas e mesmo momentos tenebrosos de desesperos que nos abatiam, levando-nos a enfermar. Situações críticas, vexames se avolumavam sobre nós, sem que a tão desagradáveis resultados nos pudéssemos eximir, porque tudo era sequência da bagagem moral inferior que conosco transportáramos para o além-túmulo. Né? Fala aí, Julinha. Então, nós vamos sair daqui do mundo físico e vamos para o mundo espiritual como somos. Que a gente ainda tem aquela ideia, muito de nós, que morreu virou santo. A gente parte para lá com a bagagem que nós temos aqui. Por isso que ele diz, é porque tudo era sequência da bagagem moral inferior que conosco transportáramos para o além-túmulo. Então, eles foram para lá tal qual eles eram aqui. Eles eram materialistas, foram materialistas. Eles tinham todo aquele conhecimento equivocado, foi assim que eles chegaram lá. E quando eles se depararam com tudo aquilo, eles não acreditaram. Né? Porque você não leu lá atrás, quando o Bellarmino dizia, eu estou vivo, eu sou vivo, estou vivo, não foi isso que eu sou imortal. Eu sou imortal, não foi isso? Bellarmino, então, que era ateu, quando descobriu que ele era imortal, foi a verdadeira transformação. Né? Transformação. Então, mas por que ele fala aqui que nem sempre fornecia satisfações? Porque aquele aprendizado que eles foram obrigados a participar daquele momento ali dos que estavam se suicidando. Que eles não tinham escolha, tinham que estar lá. Então, quer dizer, eles tinham que tentar ajudar aqueles que estavam se passando, né? Morrendo, né? Ou desencarnando. Eles tinham que ajudar no desprendimento. Então, muitas coisas que eles vivenciavam doía neles, tanto que eles choravam, eles participavam daquele momento com angústia, lógico, mas eles sabiam que tudo isso valeria o quê? Para o conjunto, que era necessário para o quê? Para a bagagem que eles necessitavam, para o quê? Para a próxima reencarnação, eles saírem daqui melhores que quando eles vão reencarnar. Então, por isso que ele diz aqui, né? Lágrimas, momentos tenebrosos, desesperos, levando-nos até enfermar, porque eles não tinham condição de tanta coisa que eles precisavam. Mas o que era legal? Né? Vamos dizer assim, que os guardiães ajudavam naqueles momentos que eles totalmente se desequilibravam. Né? Para quê? Trazendo para eles aquele refrigério, né? Aquele refrigério fluídico, para que eles pudessem se recompor. Então, eles não podiam tirar eles desse aprendizado. Isso não poderia. Como você falou, eles tiveram o livre-arbítrio da escolha. Né? Eles não foram para lá? Agora, eles tinham que honrar o estudo conforme todos estavam ali para o aprendizado final, né? E também, Julinha, a questão do... Quando ele fala aqui que também a parte desagradável disso, que ele fala, né, que os momentos tenebrosos, desespero, é também quando a parte que vai chegar também para eles é de olhar para eles mesmos, ver as coisas que você se envergonha hoje, como eles estão um pouquinho mais entendimento moral hoje, coisas que eles fizeram no passado, não só ali como Camilo ou como Bellarmino, mas em histórias passadas que eles vão vivenciar, que hoje trariam muita vergonha para eles. Eles vão isso é a parte, vamos dizer assim, tenebrosa, desconfortável que eles vão ter que passar. Né? E nós vamos acompanhar tudo isso, viu? Né? Então, é isso. Então, hoje ficamos por aqui. Né? Semana que vem temos mais aprendizado, porque
não acabou ainda, ele tem aqueles mergulhos que eles vão fazer, cada um dentro da sua história passada, né? Amém. Vamos ver histórias aí bem interessantes para que sirva como aprendizado para nós, né? Como sempre, antes de encerrar o nosso estudo, a gente, como Selminha lembrou no início do nosso estudo de hoje, sobre a prece, que também chega aos corações desses irmãos que estão ali necessitados dessa luz. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos conversar assim com o Mestre Jesus, esse Mestre querido, de tanta misericórdia, de tanto amor, a Maria Santíssima, que abriga todos esses irmãos necessitados, que saíram pela porta equivocada do suicídio, mas também que eles possam ter esse amor, essa luz, essa misericórdia, para que possam refazer os caminhos futuramente, com a paz, com o entendimento e com essa misericórdia do Pai Celestial. Graças a Deus, Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus e a Mãe Maria, por termos tido essa oportunidade de descobrir essa leitura maravilhosa de Dona Ivone do Amaral Pereira. Sou muito agradecida, particularmente. Que nosso Pai possa nos conceder sempre o privilégio de estarmos aqui nessa existência, tendo a oportunidade de corrigir os nossos erros, de aprendermos cada vez mais a doutrina que Ele nos deixou através de Jesus, para o nosso engrandecimento, para o nosso aperfeiçoamento, para que possamos ser pessoas, seres humanos, né, e espíritos melhores. Né? Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E graças a Deus, gente. Obrigada. Obrigada e até para semana que vem, no próximo episódio. Fiquem com Jesus, paz profunda a todos, uma boa semana.